Salve alunos do canal Atualize Educação. Na última videoaula falamos sobre a Reforma Protestante, esse evento histórico que criou a Igreja Evangélica ou Protestante mundo afora, começando pela Europa, pela Alemanha, pela Suíça e se espalhando por outros países de outros continentes. No Brasil hoje, essa igreja, a Igreja Evangélica ou Protestante, está em franco crescimento, em franca ascensão. Bem, nessa videoaula anterior, falamos sobre as causas econômicas, políticas e morais. A corrupção católica e moral, causa moral, que gerou a Reforma Protestante, a rivalidade entre os reis e o poder do Papa em Roma, a causa política da Reforma Protestante. Falamos também sobre a relação entre o calvinismo, que é uma linha protestante, e a lógica de vida da burguesia, causa econômica dessa Reforma Protestante. Falamos também sobre as principais ideias de Martinho Lutero, o grande reformador, e também sobre as principais ideias de João Calvino, um sujeito que foi de fundamental importância para o estreitamento, a aproximação entre burgueses, entre o capitalismo e essa nova religião, a religião protestante. Hoje falaremos sobre a Igreja Protestante na Inglaterra, fundada pelo rei, pelo monarca Henrique VIII, e também sobre os primeiros reformadores John Wycliffe e John Hus. Wycliffe e John Hus, o primeiro na Inglaterra, o segundo na atual República Tcheca. E por fim, faremos uma breve reflexão sobre as mensagens importantes desses reformadores. Mais do que personagens históricas mortas do passado, de um passado distante, de meio milênio pelo menos, mais do que isso, são figuras vivas que nos dão uma mensagem importantíssima. É preciso estar sempre vigilante com a igreja, com a religião como um todo, porque a religião é um fenômeno humano, e como fenômeno humano ela pode corromper a sua própria origem, a sua própria razão de existência. Diz existir por um objetivo e na verdade passa a existir por outro. Diz existir porque representa Cristo e a sua humildade, misericórdia, a sua inclinação a não julgar o outro, porque para Cristo todos somos pecadores. Enfim, a igreja diz ser cristã nesse sentido, mas na verdade se apega ao poder político, ao poder financeiro. É preciso estar vigilante, consciente da diferença entre ser cristão e seguir uma religião. Seguir uma religião não deve ser seguir uma coisa infalível, um grupo infalível. Isso sempre dá errado. É preciso, como diria Kant, sempre se possuir a maioridade intelectual, ter a coragem e ter o conhecimento para se criticar com autonomia, com sensatez e inteligência aquilo que não nos convém, aquilo que está errado, aquilo que nos engana. Bem, Henrique VIII, no ano de 1534, Henrique VIII, rei monarca da Inglaterra, criou o Ato de Supremacia. Por essa lei, esse rei, Henrique VIII, passava a ser o chefe da Igreja Católica na Inglaterra. Ora, se Henrique VIII passava a ser o chefe da Igreja Católica na Inglaterra, é porque não havia mais uma Igreja Católica, realmente 100% católica, nesse país inglês. Por uma razão muito simples: o Papa era e é, até hoje, a única autoridade dessa igreja, a única autoridade católica. Não há uma outra autoridade acima dele. E o que Henrique VIII fez foi desafiar o Papa, foi criar a sua própria igreja. A partir desse ato de supremacia, a partir dessa lei de 1534, Henrique VIII e todos os reis da Inglaterra passaram a ser os chefes da Igreja Católica nesse país. E essa Igreja Católica
que já não era mais 100% católica. Para começar, já não tinha papa que mandava nela. Essa igreja passou a ser chamada de igreja anglicana. Nasceu o anglicanismo. Vimos o luteranismo, vimos o calvinismo, agora veremos o anglicanismo, a igreja católica criada por Henrique VIII. Bem, Henrique VIII criou uma igreja que era católica em algumas características. Por exemplo, a igreja anglicana, ela aceita o batismo, que é um sacramento, que é um ritual católico. Ela aceita também a Eucaristia, que é a transubstanciação ou transubstanciamento, agora já não me recordo, isso mesmo, transubstanciação do pão e do vinho em carne e sangue de Cristo. Isso quer dizer o quê? Transubstanciar, transformar uma substância em algo além dela, em algo transcendente, em algo, nesse caso, espiritual, sagrado, né? Quando o padre faz o ritual da Eucaristia, ele transforma aquele simples pão e aquele simples vinho, matérias, elementos do nosso mundo material. Ele transforma aqueles elementos em elementos sagrados. Há uma transubstanciação. A substância ela transcende a sua condição de coisa material do nosso mundo, mundana, e passa a ser algo espiritual, sagrado. Enfim, o pão se torna corpo de Cristo e o vinho se torna sangue de Cristo. A Eucaristia é aceita e praticada na igreja anglicana, assim como o batismo. Mas há diferenças muito importantes. Retomo a que nós falamos agora há pouco. Na igreja anglicana não há papa. Quem comanda ela? O monarca, o rei da Inglaterra, e um arcebispo. Isso mesmo, um arcebispo é um cargo católico romano, mas na Inglaterra o arcebispo comanda a igreja anglicana, a igreja inglesa. Bem, também não há santos nessa igreja anglicana, não há santos, e os seus membros podem se casar como os pastores podem se casar nas igrejas evangélicas pelo mundo. Não há santos na igreja anglicana, como não há santos nas igrejas evangélicas pelo mundo. Os santos são apenas pessoas que viveram de modo correto, cristão, são bons exemplos, mas não fazem milagres. Milagres só são feitos por Deus. Sem santos, sem a idolatria dos santos, com padres, bispos, arcebispos podendo se casar, sem um papa, com o comando dado ao rei, com o comando dado ao arcebispo, um comando nacional, portanto, que não cede, que não obedece às regras que vêm lá de Roma, da Santa Sé, que é a autoridade maior da Igreja Católica, que fica em Roma, a autoridade maior, que é representada por uma série de cardeais, arcebispos e principalmente pelo Papa. Enfim, temos então a Igreja Anglicana, que é meio católica e meio protestante. Mas qual foi a causa desse ato de supremacia? Que foi um ato de briga declarada com o Papa da época, briga declarada por Henrique VIII. Quais foram as causas? Em história, as causas nunca são simples. Temos uma causa pessoal e uma causa econômica. Qual a causa pessoal? A mais explícita, a mais fácil de entender. Em 1531, o rei Henrique VIII, depois de se divorciar da sua esposa, a rainha Catarina de Aragão, a rainha espanhola Catarina de Aragão, alegando que ela não deu a ele um filho varão, um filho homem, depois de Henrique VIII se separar, se divorciar de Catarina de Aragão, pediu ao Papa autorização para anular esse casamento. Aliás, ele havia pedido essa autorização antes. O Papa se negou. Henrique VIII se divorciou, anulou o casamento. Qual o motivo alegado pelo rei Henrique VIII? Repito, Catarina de Aragão não deu a ele um filho homem. Para Henrique VIII, esse era o motivo para anular o casamento, para transformá-lo em algo que nunca existiu. O Papa da época não concordou e ficou mais puto ainda quando Henrique VIII se casou com Ana Bolena, uma dama da corte inglesa. O Papa então excomungou o Henrique VIII. Era o que ele queria. Se ele queria ter um filho homem, e provavelmente queria, esse atrito com o Papa e essa excomunhão não só agradou
ao desejo dele de ser pai de um filho homem e de se casar novamente com outra mulher, mas agradou a um desejo econômico dele. Tudo em história tem uma causa econômica por trás. E qual é a causa econômica? A Igreja Católica tinha ricas propriedades rurais, mosteiros gigantescos, catedrais, feudos gigantescos. Henrique VIII, então, tomou essas terras, tomou essas propriedades rurais, esses mosteiros, essas igrejas, e doou essas propriedades para nobres amigos ou as vendeu para burgueses aliados. Quanto às taxas, aos dízimos, a partir daí, essas cobranças católicas, por exemplo, o dízimo, ficariam dentro da igreja anglicana, dentro da Inglaterra, agradando aos nobres, agradando aos burgueses, amigos do rei Henrique VIII, nobres e burgueses que passariam a compor a igreja anglicana. Enfim, teve uma causa econômica, sim, não só a causa pessoal. Mas Henrique VIII, João Calvino, Martinho Lutero, que fizeram a reforma a partir dos anos de 1500, tiveram antecessores. Esses caras tiveram antecessores, antepassados, nos quais se inspiraram. A história é um processo, quase ninguém inventa nada, tudo é recriado, reinventado, tudo é copiado, plagiado, muda-se uma coisa ou outra. Nascido em 1320 e falecido em 1384, portanto, falecido há aproximadamente 120, quase 150 anos, quase um século e meio antes de Calvino, de Lutero fazer a reforma protestante. Então, quase um século e meio antes de Lutero reformar a Igreja Católica e criar a Igreja Evangélica, havia falecido o primeiro reformador, o primeiro grande reformador do catolicismo, John Wycliffe. John Wycliffe foi professor de teologia na Universidade de Oxford, se formou nessa universidade, tinha uma formação invejável em teologia e traduziu a Bíblia do latim para o inglês, contrariando o que pedia, o que exigia a Igreja Católica. Além de traduzir a Bíblia para o inglês, o que Martinho Lutero faria para o alemão, John Wycliffe, lá nos anos de 1300, lá na metade dos anos de 1300, também acusava abertamente a riqueza dos papas, dos bispos, arcebispos, a riqueza do alto clero, que era uma grande contradição. Se Cristo pregava a miséria material, a humildade, ao desapego dos bens materiais, das riquezas materiais, por que a Igreja Católica, que se dizia representar Cristo, mantinha tamanho luxo, tamanha pompa, tamanha riqueza material? John Wycliffe chegou a ser julgado por um tribunal religioso, chegou a ser preso pela Igreja Católica, mas morreu de morte natural. Também defendia John Wycliffe a salvação pela fé, uma outra ideia que Lutero, entre aspas, copiaria. Lutero seguiria a salvação pela fé, só a fé salva, só a leitura da palavra divina, da palavra sagrada, da Bíblia salva. Então, a verdade não está no Papa ou na Igreja Católica, não está nos homens, mas na palavra. Todos podem lê-la, todos podem ter acesso a ela. Isso desautorizava um pouco a Igreja Católica, porque mais importante do que a Igreja Católica para salvar a sua alma é a sua interpretação, a sua leitura da Bíblia, porque a Bíblia é a fonte da verdade, não a Igreja Católica. Então, a Bíblia sendo mais importante do que a Igreja Católica, a fé salvando as pessoas, a fé na Bíblia, a tradução do livro sagrado para as línguas nacionais. Foram três ideias seguidas por Lutero lá no ano de 1517 nas suas 95 teses, muitas das quais vocês podem acompanhar no vídeo anterior. Depois de John Wycliffe, que nasceu em 1320, lá na República Tcheca nasceu John Hus, em 1369, 70 anos depois de Wycliffe. John Hus, que nasceu em 1369, faleceu em 1415, 100 anos praticamente antes de Lutero reformar a Igreja Católica, criando a Igreja Evangélica. Foi professor também de uma universidade, da Universidade de Praga. Foi um grande orador, um grande professor de teologia.
traduziu a Bíblia, assim como fez Wycliffe, assim como faria Lutero, traduziu a Bíblia do latim para o tcheco e fazia sermões na língua tcheca, o que contrariava violentamente o que a Igreja Católica afirmava ser correto, os sermões em latim, as missas em latim, enfim, também atacava, como Wycliffe fez na Inglaterra anteriormente, a corrupção da Igreja Católica. Corrupção em que sentido? A Igreja Católica apodreceu, estragou o que Cristo pregou. Se Cristo pregou a humildade e a miséria, a Igreja Católica pregava ou praticava o luxo, praticava a pompa, praticava a riqueza. John Hus, na República Tcheca, não teve a mesma sorte que John Wycliffe na Inglaterra. Se John Wycliffe não foi queimado vivo, John Hus foi. Foi condenado, primeiro foi excomungado, expulso da Igreja Católica, condenado ao inferno pelo Papa, depois foi preso, julgado pelo Tribunal de Santo Ofício e condenado a morrer queimado vivo. O que esses grandes reformadores nos ensinam? John Wycliffe, John Hus, Henrique VIII, em alguma medida sim, porque ele teve importância ao criar, ao fazer a reforma protestante na Inglaterra, mas John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores, por exemplo, Henrique VIII, nos dizem uma coisa interessante. É preciso sempre estar alerta ao que a religião faz em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome de outra entidade espiritual qualquer. Atualmente temos a teologia da prosperidade. Temos o slogan: eu sou a tal igreja. Eu sou a tal igreja porque ao entrar nela eu prosperei financeiramente, eu adquiri apartamentos, adquiri casas na praia, adquiri carros, adquiri altos salários. Não, eu não aprendi a ser misericordioso, a não julgar, eu não aprendi a me colocar no lugar do meu semelhante, não, eu não aprendi a abdicar dos bens materiais, não, eu aprendi a ganhar dinheiro, a ter sucesso profissional, não para a minha salvação, como afirmava João Calvino, não para convencer-me de que eu seria salvo, não para descobrir que eu seria salvo, mas apenas para deleitar, para usufruir das riquezas materiais. Enfim, algo muito materialista, algo muito comercial, algo muito capitalista, que para mim não cheira a religião. Essas igrejas vendem a cada 1 hora de culto, elas vendem em 50 minutos DVDs, CDs, TVs a cabo, canais de TV a cabo, pedem ofertas gigantescas para a construção de templos soberbos, luxuosos. Essas igrejas evangélicas resgatam aquilo que a Igreja Católica fazia, transformam a religião em um balcão de negócios, onde a religião passa a ser, essa é uma expressão contemporânea, onde a religião passa a ser uma religião customizada. O que é religião customizada? Você entra na igreja cujo slogan é eu sou a... Vocês ficam 6 meses, 1 ano, não conseguem sair das dívidas, não conseguem ficar ricos, comprar um carro de 100 mil reais, então vocês mudam de igreja, vão para uma outra igreja onde tentam a prosperidade, depois mudam de novo e de novo. Vocês querem uma religião não para servir a Deus, mas para que encontrem um Deus que sirva a vocês, que sirva aos seus desejos materiais, aos seus desejos de luxo, de consumo, de consumismo, na verdade. Se a religião não serve para atender aos meus desejos consumistas, eu deixo ela e vou para outra igreja. É simples assim. Enfim, devemos vigiar a nossa postura de crente, de fiel, de ser humano que frequenta determinadas religiões. Criticar as religiões não é pecado. Esses caras, John Wycliffe, John Hus, foram julgados. Um foi condenado à fogueira, o outro passou pela humilhação de ser julgado num tribunal religioso, apenas porque criticaram a contradição, o luxo, o comércio na religião cristã, no cristianismo. Mas foram condenados, julgados lá nos anos de 1300, há 700 anos. Hoje, não é mais cabível, não é mais concebível que nós aceitemos
ou critiquemos uma pessoa que reflita sobre o papel da religião. A religião cristã, por ser cristã, não deve pregar, em primeiro lugar, o luxo, o consumismo, os bens materiais, o materialismo. Isso quem prega é o capitalismo. Enfim, com essa reflexão, encerro essa segunda e última videoaula sobre a Reforma Protestante. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.